Janeiro de 2022. Fim de expediente. Em dezenas de lojas espalhadas pelo Brasil, funcionários com os olhos marejados começaram a descer as imensas placas vermelhas. As prateleiras de eletrônicos, antes disputadas, agora exibiam um vazio fantasmagórico sob as luzes brancas. Apenas uma década antes, este era o império absoluto da classe média brasileira. O Extra Hipermercado não era apenas uma loja, era um evento. Um colosso de corredores infinitos, onde famílias compravam a primeira TV de tela plana, pneus para o carro e a carne do churrasco de domingo. Tudo às 3 da manhã. Eram madrugadas iluminadas, multidões caóticas nas primeiras Black Fridays do país, o sonho de consumo embalado em formato de hipermercado. Hoje, os gigantes de 10 mil metros quadrados foram esvaziados, suas luzes apagadas, aguardando para serem transformados em algo completamente diferente. O silêncio nessas catedrais do varejo pesa mais do que qualquer balanço financeiro. Como uma marca que definiu o poder de compra de milhões de brasileiros simplesmente desaparece da noite para o dia? O mais assustador é que não foi falência. Não foi uma crise incontrolável. Foi um assassinato corporativo friamente calculado pela própria empresa-mãe. Bem-vindos à história do Extra Hipermercado, a ascensão meteórica, o auge das madrugadas de compras e o fim brutal da era dos gigantes do varejo no Brasil. Para entender a magnitude da queda do Extra, é preciso primeiro voltar no tempo e olhar para o terreno onde essa semente colossal foi plantada. O ano é 1989. O Brasil respirava por aparelhos, sufocado por um dos períodos mais caóticos e imprevisíveis de sua história econômica. A hiperinflação era um monstro invisível que corroía o poder de compra das famílias brasileiras em questão de horas. Nos supermercados, a cena mais comum era a corrida desesperada entre os consumidores e os funcionários com suas maquininhas de remarcar preços. O dinheiro perdia valor do momento em que o trabalhador recebia o salário até a hora em que chegava ao caixa. Nesse cenário de sobrevivência financeira, a compra do mês não era apenas um hábito. Era uma tática de guerra. As famílias precisavam estocar tudo o que podiam no dia do pagamento. E para atender a essa demanda desesperada por volume e variedade, o conceito de hipermercado começou a ganhar uma força incontrolável no país. O Grupo Pão de Açúcar, GPA, fundado pelo visionário Valentim dos Santos Diniz, e já sob forte influência da liderança agressiva de seu filho, Abílio Diniz, era uma potência do varejo nacional. No entanto, havia um problema na engrenagem do império. O GPA operava no segmento de grandes superfícies com a marca Jumbo, muitas vezes integrada como Jumbo Eletro. O Jumbo, outrora um pioneiro, estava envelhecendo. A marca carregava uma imagem pesada, os layouts das lojas já não correspondiam à modernidade exigida pelos novos tempos, e a concorrência, especialmente a do Carrefour, que havia trazido o formato de hipermercado para o Brasil nos anos 70. Estava ganhando um terreno perigoso. O GPA precisava de uma resposta contundente. Precisava de algo maior, mais brilhante, mais abrangente. Precisava de algo extra. Foi assim que, em 1989, nasceu a marca Extra. A transição não foi apenas uma simples troca de fachada ou uma nova demão de tinta nas velhas paredes do Jumbo. Foi uma reestruturação profunda da filosofia de vendas do grupo. O próprio nome, Extra, foi escolhido a dedo. Uma palavra curta, de fácil memorização, que transmitia a ideia imediata de abundância, de algo a mais, de um valor superior entregue ao cliente. A identidade visual antiga e cansada foi substituída por um vermelho vibrante, acompanhado de azul e branco, cores que logo se tornariam faróis urbanos nas paisagens das grandes cidades brasileiras. A inauguração das primeiras lojas com a bandeira Extra foi um choque cultural para o varejo da época. A proposta era monumental: criar um ecossistema autossuficiente onde o consumidor pudesse encontrar absolutamente tudo sob um único e gigantesco teto. Você não entrava mais no mercado apenas para comprar arroz, feijão e carne. O Extra foi projetado para ser um devorador de demandas. Em um corredor, a mãe de família empilhava pacotes de fraldas e latas de óleo. 2 corredores depois,
o pai examinava os pneus para o carro. Mais adiante, crianças maravilhavam-se com a seção de brinquedos e videogames, enquanto casais avaliavam o brilho das novas televisões de tubo expostas em prateleiras cintilantes. Para a classe média emergente e para os trabalhadores brasileiros, entrar em um Extra tornou-se um rito de passagem. A imensidão das lojas, os corredores largos, o ar-condicionado gelado e a iluminação intensa transformavam a rotina árdua de abastecer a despensa em um verdadeiro evento. Não era mais apenas uma tarefa doméstica. O hipermercado estava rapidamente se consolidando como o passeio de fim de semana da família brasileira. Mas erigir catedrais do consumo tem um preço. O modelo do hipermercado exigia uma injeção de capital astronômica e contínua. As lojas demandavam terrenos gigantescos, localizados em avenidas de altíssimo fluxo e valorização imobiliária. Operar um Extra significava gerenciar centenas de funcionários por unidade, complexas cadeias de suprimentos de produtos perecíveis e eletrônicos, contas de energia exorbitantes e um custo de manutenção que não permitia margem para erros. No início dos anos 90, com a promessa de estabilização econômica que culminaria no Plano Real alguns anos depois, essa aposta de altíssimo risco e altíssimo custo parecia a jogada mais genial do varejo nacional. O retorno sobre o investimento era massivo. O Grupo Pão de Açúcar havia criado um monstro faminto que devorava o mercado e cuspia lucros bilionários. O gigante havia dado seus primeiros passos com firmeza, cimentando suas fundações. O que ninguém dentro das luxuosas salas de diretoria do GPA poderia prever, no entanto, era que a mesma estrutura colossal que os levaria à glória absoluta também carregava, em seu próprio DNA de excessos, as sementes que causariam o seu colapso no futuro. Para a consolidação de um império varejista, não basta ter um conceito ousado. É preciso que o momento histórico e econômico colabore de forma perfeita. O Extra nasceu na hiperinflação, mas foi na estabilidade econômica que ele encontrou o combustível definitivo para se tornar um Leviatã. Em 1984, com a implementação do Plano Real, o Brasil experimentou uma sensação até então esquecida. O dinheiro parou de derreter de um dia para o outro. Essa mudança drástica na economia transformou radicalmente a psicologia do consumidor brasileiro. A clássica compra do mês, antes uma corrida angustiante para estocar alimentos básicos antes que os preços subissem, começou a ganhar novos contornos. Se o dinheiro no bolso agora mantinha seu valor ao longo das semanas, a classe média emergente podia, finalmente, começar a planejar. Podia olhar além do arroz e do feijão. Podia sonhar com o consumo de bens duráveis, com o lazer, com o conforto do lar. O Grupo Pão de Açúcar, com a recém-criada marca Extra, leu esse novo Brasil com uma precisão cirúrgica e acelerou um plano de expansão formidável. O mantra que guiou essa era de ouro foi simples, mas devastador para a concorrência. O tudo em um lugar só. O hipermercado deixou de ser apenas um grande supermercado para se transformar em uma verdadeira mini-cidade climatizada. O projeto arquitetônico das novas lojas do Extra, na década de 1990 e no início dos anos 2000, era faraônico. Falamos de complexos com 10, 12, às vezes até 15 mil metros quadrados de área de vendas. Os estacionamentos precisavam ser vastos o suficiente para acomodar milhares de carros diariamente, transformando quarteirões inteiros das grandes capitais em imensos pátios asfaltados com o logotipo vermelho brilhando no alto de totens gigantescos. Cruzar as portas vai e vem de um Extra nessa época era uma experiência sensorial avassaladora, projetada meticulosamente para prolongar ao máximo o tempo de permanência do cliente. O layout era um labirinto sedutor. Ao entrar, o consumidor não via imediatamente os mantimentos básicos. Ele era recebido por uma explosão de televisores de tubo ligados simultaneamente no mesmo canal, tocando a mesma música. A seção de eletrodomésticos parecia uma feira de tecnologia, onde vendedores de camisa social abordavam famílias oferecendo os cobiçados planos de parcelamento. Mais adiante, havia corredores inteiros dedicados a utilidades domésticas, roupas para todas as idades, material escolar e até uma seção automotiva, onde se podia comprar de baterias a pneus
com o serviço de instalação muitas vezes oferecido no próprio estacionamento da loja. A peixaria e o açougue operavam em escala industrial, enquanto a padaria exalava o cheiro de pão quente a cada hora, criando gatilhos olfativos irresistíveis. Era um ecossistema projetado para o encantamento e para o consumo por impulso. Um cliente entrava com o objetivo estrito de comprar leite e pão e saía 2 horas depois empurrando um carrinho lotado que incluía um faqueiro novo, roupas íntimas, um CD recém-lançado e uma bicicleta para o filho. Essa conveniência absoluta transformou o ato de ir ao hipermercado. O Extra não era mais apenas o local de abastecimento da despensa. Tornou-se o principal passeio de fim de semana de milhões de famílias brasileiras. Aos sábados e domingos, os corredores largos ficavam intransitáveis, tomados por carrinhos que funcionavam como extensões da própria casa. Crianças passavam horas hipnotizadas na seção de brinquedos, enquanto os pais calculavam as parcelas no crediário. O hipermercado era o grande templo da ascensão social, o lugar onde o brasileiro sentia que, finalmente, fazia parte do mercado de consumo global. Entretanto, por trás do brilho inegável das vitrines e do volume colossal de vendas, escondia-se uma tensão matemática formidável. O modelo do hipermercado é, por natureza, um devorador de recursos. Para manter o tudo em um lugar só, funcionando perfeitamente, o Extra exigia uma operação logística de uma complexidade absurda. Eram milhares de funcionários por loja, desde repositores de madrugada até especialistas em eletrônicos. As contas de energia elétrica para manter milhares de metros quadrados, iluminados e refrigerados 24 horas por dia, atingiam cifras estratosféricas. O custo de manter grandes estoques de mercadorias que giravam lentamente, como roupas e pneus, imobilizava muito capital. Naquela virada de milênio, o frenesi do consumo, impulsionado por um crédito cada vez mais acessível, mascarava perfeitamente essa ineficiência intrínseca. As margens de lucro nas vendas de aparelhos eletrônicos e no vestuário eram tão gordas que cobriam com folga os custos operacionais titânicos de manter aqueles castelos vermelhos de portas abertas. O modelo parecia infalível e o GPA continuava a erguer novas lojas a um ritmo alucinante. O gigante caminhava rápido, embriagado pelo próprio sucesso, completamente cego para o fato de que a própria estrutura que o tornava majestoso também o tornava pesado, lento e, eventualmente, um alvo fácil para as mudanças silenciosas que já começavam a se desenhar no horizonte do varejo mundial. O ápice absoluto do Extra não aconteceu sob a luz do sol, em meio à agitação normal do horário comercial. O verdadeiro símbolo do poderio dessa marca se manifestou sob o brilho artificial das lâmpadas fluorescentes no coração da noite. Na virada do milênio e ao longo da primeira década dos anos 2000, o Grupo Pão de Açúcar tomou uma decisão que mudaria a paisagem urbana das grandes capitais brasileiras: a Operação 24 Horas. O Extra deixou de ser apenas um hipermercado para se tornar um farol que nunca se apagava. Para entender o impacto cultural dessa mudança, é preciso olhar para a dinâmica das metrópoles brasileiras na época. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte pulsavam, mas a madrugada sempre foi um território de incertezas e portas fechadas. O Extra subverteu essa lógica. Os letreiros vermelhos acesos às 3 da manhã funcionavam como um convite irresistível, um refúgio seguro e iluminado no meio da escuridão urbana. A madrugada no Extra rapidamente se transformou em um fenômeno sociológico. Não se tratava apenas de trabalhadores do turno da noite, comprando mantimentos urgentes após o expediente. Jovens saindo de baladas paravam no hipermercado para comer um pastel na lanchonete da loja ou comprar bebidas. Famílias com insônia, casais em busca de um passeio alternativo para fugir do trânsito diurno, ou pessoas que simplesmente queriam o silêncio dos corredores vazios para escolher com calma um novo aparelho de som. Havia um fascínio inegável em caminhar por corredores gigantescos, empurrando um carrinho de compras, enquanto a cidade inteira dormia lá fora. Nessa época, o Extra não vendia apenas produtos. Vendia o sonho do consumo irrestrito, impulsionado por um motor financeiro poderoso: o cartão Extra.
O Brasil vivia um momento de ascensão econômica na década de 2000. Milhões de brasileiros da classe C estavam entrando no mercado de consumo com força total, ávidos por equipar suas casas. O Grupo Pão de Açúcar, entendendo que o desejo existia, mas o dinheiro à vista era escasso, usou seu braço financeiro para democratizar o acesso aos bens duráveis. O cartão de crédito da loja, com suas generosas opções de parcelamento a perder de vista, tornou-se o passaporte para a modernidade de muitas famílias. A primeira televisão de tela plana, o micro-ondas de inox, o computador desktop para os filhos estudarem, o smartphone recém-lançado, tudo isso saía pelas portas do Extra, financiado em 12, 18 ou até 24 vezes. O hipermercado era o grande viabilizador do sonho da classe média. Os corredores de eletroeletrônicos tornaram-se o coração pulsante do faturamento da rede. Ver pais de família analisando panfletos de ofertas e assinando contratos de financiamento nos quiosques do banco dentro da loja era a cena definitiva do varejo brasileiro daquele período. A máquina parecia perfeita. Durante o dia, as lojas vendiam o básico da sobrevivência: alimentos, produtos de limpeza, carnes. À noite, tornavam-se imensos salões de exposição de tecnologia e estilo de vida. O Extra era onipresente. Na mente do consumidor, se você precisasse de qualquer coisa, a qualquer hora do dia ou da noite, o Extra era a resposta garantida. O auge dessa cultura de consumo atingiu seu nível máximo de intensidade e caos com a introdução de uma tradição norte-americana que o Extra ajudou a consolidar fisicamente no Brasil: a Black Friday. Se durante a maior parte do ano, o hipermercado era um símbolo de conveniência familiar, na última sexta-feira de novembro, ele se transformava em um campo de batalha. As imagens dessas madrugadas de promoção ficaram gravadas na memória da internet e da televisão brasileira. As lojas do Extra fechavam temporariamente no final da noite de quinta-feira para preparar as remarcações. Do lado de fora, filas quilométricas davam voltas nos quarteirões. Pessoas acampavam nos estacionamentos, enroladas em cobertores, aguardando a abertura das portas à meia-noite em ponto. Quando as portas de vidro automáticas finalmente se abriam, o que se via era uma avalanche humana. Multidões corriam desesperadamente pelos corredores principais, ignorando a seção de hortifruti e os laticínios, correndo como se não houvesse amanhã em direção ao departamento de eletrônicos. Pilhas de televisores gigantes, que o Extra havia estocado aos milhares para aquela única madrugada, desapareciam em questão de minutos. Houve brigas físicas por caixas de aparelhos de som, carrinhos abarrotados com 5, 6 micro-ondas e funcionários precisando ser escoltados por seguranças enquanto tentavam repor estoques de fritadeiras elétricas. Essas madrugadas caóticas de Black Friday eram o Super Bowl do Extra. Elas geravam volumes de vendas astronômicos em poucas horas, batendo recordes de faturamento que faziam as ações do Grupo Pão de Açúcar dispararem na Bolsa de Valores. Para o público, o hipermercado parecia mais forte, invencível e grandioso do que nunca. No entanto, nos bastidores dessas madrugadas iluminadas e dessas madrugadas de hiperconsumo, uma tensão oculta, perigosa e silenciosa começava a se acumular. O gigantismo tem um preço brutal. Manter estruturas de 10 mil metros quadrados, abertas 24 horas por dia, não era apenas um espetáculo de marketing, era uma hemorragia de caixa. Os custos com segurança reforçada durante a madrugada, o pagamento de adicional noturno para milhares de funcionários em todo o país, as perdas com furtos em horários de menor vigilância e as contas de energia estratosféricas começavam a desafiar a lógica matemática do negócio. Pior ainda, o modelo dependia excessivamente da venda de eletrodomésticos e eletrônicos para equilibrar a conta. As margens apertadas da venda de arroz e feijão não pagavam a conta daquela operação majestosa. Era o lucro embutido na televisão financiada em 24 vezes que sustentava o império. O Extra havia se tornado um dinossauro altamente especializado, perfeitamente adaptado a um clima econômico de crédito farto e de consumidores que faziam questão de ver, tocar e levar o produto para casa na mesma hora. Mas e se as regras do jogo mudassem? E se o crédito secasse?
E se surgisse uma forma de comprar aquela mesma televisão sem precisar sair de casa e enfrentar uma fila quilométrica? O Império das Madrugadas dançava no auge de sua festa, celebrando recordes de vendas sob as luzes de neon, sem perceber que a tempestade perfeita já estava se formando do lado de fora de seus imensos estacionamentos asfaltados. A virada dramática na história do Extra Hipermercado não começou nos corredores de suas próprias lojas, mas nos gabinetes de Brasília e nos indicadores das bolsas de valores. Se a ascensão do gigante foi movida a vento em popa por um Brasil otimista e com crédito farto, a sua queda começou com a formação de uma tempestade macroeconômica perfeita. O ano de 2014 marcou o fim abrupto do chamado milagre econômico brasileiro dos anos 2000. O país mergulhou naquela que seria uma de suas recessões mais longas e dolorosas. A inflação, o velho fantasma que parecia ter sido temporariamente exorcizado, voltou a assombrar o orçamento doméstico. O desemprego disparou, corroendo a renda da nova classe média com uma velocidade assustadora. De repente, a festa do consumo a prazo acabou. A torneira do crédito, que sustentava o império das madrugadas, secou abruptamente. As famílias que antes passeavam pelos imensos corredores do Extra aos sábados, escolhendo qual seria a próxima televisão de tela plana ou um novo smartphone a ser parcelado no cartão Extra em 24 vezes, agora lutavam para fechar a conta básica do mês. O foco do brasileiro mudou drasticamente do desejo de consumo para a mais dura sobrevivência financeira. E essa mudança de comportamento foi um golpe de misericórdia no coração do modelo de negócios do hipermercado. O Extra havia sido desenhado para uma era de abundância. Sua estrutura de custos era colossal. Manter dezenas de lojas com mais de 10 ou 12 mil metros quadrados em áreas nobres e de altíssimo valor imobiliário das grandes cidades exigia uma montanha de dinheiro todos os meses. Eram sistemas de ar-condicionado central potentes, iluminação comparável à de estádios de futebol operando 24 horas, milhares de funcionários, grandes estacionamentos e estoques monumentais de produtos que não eram de primeira necessidade. Todo esse espetáculo arquitetônico e operacional só se justificava matematicamente se o cliente levasse para casa produtos de alta margem de lucro. A lógica secreta do hipermercado era simples. O Extra vendia o arroz, o feijão e o leite com margens apertadíssimas, às vezes até no prejuízo, apenas para atrair o consumidor para dentro da loja. O objetivo final era que, a caminho do caixa, esse mesmo cliente comprasse por impulso uma geladeira, um jogo de pneus, roupas íntimas, panelas e um aparelho de som. Onde residia o verdadeiro oxigênio financeiro do grupo Pão de Açúcar. Mas com a crise instalada e a inflação devorando o salário, o impulso morreu. O consumidor entrava no Extra, comprava estritamente a cesta básica para não passar fome e ignorava solenemente o reluzente corredor de eletrodomésticos. As montanhas de caixas de TVs, antes disputadas a tapas nas madrugadas de Black Friday, agora acumulavam poeira sob as intensas luzes brancas. O setor têxtil, que tentava concorrer com as grandes lojas de departamento, viu suas araras intocadas. O setor automotivo tornou-se um deserto silencioso. Foi então que uma verdade cruel do varejo veio à tona. Um hipermercado vazio é a estrutura mais cara do mundo. Quando o motor das vendas de bens duráveis pifou, a conta da operação simplesmente parou de fechar. O Extra transformou-se rapidamente em um gigante letárgico, carregando um piano de custos nas costas, enquanto tentava correr uma maratona contra a inflação. As lojas, antes vistas como templos máximos de conveniência, começaram a ser percebidas pelo consumidor retraído como locais caros e ineficientes. Ir ao Extra exigia tempo, caminhadas exaustivas pelos corredores intermináveis e a sensação constante, muitas vezes real, de estar pagando mais caro pelo quilo da carne apenas para subsidiar o ar-condicionado luxuoso que resfriava uma seção de eletrônicos abandonada. A magia do tudo em um lugar só desmoronou sob o peso dos boletos. Para a família que precisava esticar cada centavo do salário mínimo, a experiência de compra perdeu qualquer resquício de glamour. O passeio de fim de semana de carrinho cheio
deu lugar a visitas rápidas e cirúrgicas em busca da sobrevivência mensal. O brasileiro não queria mais o espetáculo do hipermercado. Ele não queria mais pagar embutido no preço do tomate o custo de manter uma loja gigantesca aberta de madrugada. A beleza da exposição e o conforto dos corredores largos tornaram-se luxos supérfluos. O preço baixo, no formato mais seco e cru possível, tornou-se a única religião aceitável em um país em crise. O gigante vermelho estava sangrando profusamente, preso em uma armadilha armada por seu próprio gigantismo e por um modelo de negócios engessado que só funcionava em dias de sol e fartura. E, para o desespero das lideranças do GPA, enquanto o Extra agonizava lentamente em suas suntuosas catedrais de concreto, um novo predador começava a emergir ruidosamente nas periferias. Um formato bruto, feio, sem vaidade, sem ar-condicionado e sem vendedores engravatados, que estava prestes a desferir o golpe fatal e devorar o império do hipermercado de dentro para fora. Enquanto o Extra hipermercado lutava para justificar sua existência, em meio a corredores cada vez mais vazios e despesas operacionais astronômicas, uma revolução silenciosa, brutal e extremamente eficiente ganhava força nas periferias e nas rodovias de acesso das grandes metrópoles brasileiras. O consumidor, castigado pela crise econômica que se arrastava implacável a partir de 2014, pressionado pela inflação no supermercado e pelo medo do desemprego, havia mudado de religião. O templo reluzente do consumo, outrora o passeio favorito da família no fim de semana, havia perdido seu encanto. Em seu lugar, um novo formato emergiu das sombras para reivindicar a coroa do varejo nacional. O modelo de atacarejo e o cash and carry. A premissa do atacarejo era a antítese absoluta de tudo o que o Extra representava. Se o hipermercado do Grupo Pão de Açúcar, GPA, vendia o luxo da conveniência e do tudo em um lugar só, o atacarejo vendia a brutalidade da eficiência. Ao cruzar as portas de um atacadão ou de um açaí, o cliente entrava em um universo desprovido de qualquer vaidade arquitetônica. Não havia ar-condicionado central gelado para tornar a caminhada agradável. Não havia piso de cerâmica brilhante refletindo luzes de neon. Não havia música ambiente suave, expositores estrategicamente iluminados para dar destaque a produtos premium ou vendedores engravatados, oferecendo novos planos de cartão de crédito no setor de eletrodomésticos. As lojas desse novo formato eram, em sua essência, gigantescos galpões industriais rústicos. Os produtos não ficavam perfeitamente alinhados, unidade por unidade, em prateleiras delicadas de aço branco. Eles eram empilhados aos milhares, ainda dentro de suas caixas de papelão originais, diretamente sobre paletes de madeira grossa. Os corredores eram frequentemente interrompidos por empilhadeiras barulhentas, que dividiam o mesmo espaço físico com os clientes, reabastecendo o teto do galpão em tempo real. Nesse novo modelo, o cliente fazia todo o trabalho pesado. Ele precisava rasgar as embalagens, pegar as caixas fechadas, não recebia sacolas plásticas gratuitas no caixa e enfrentava filas espartanas, embalando suas próprias compras em caixas de papelão reciclado, catadas na porta da loja. Mas a recompensa por abrir mão de todo e qualquer conforto era o único argumento que realmente importava no Brasil da recessão: o preço no final do cupom fiscal. Com uma estrutura de custos operacionais infinitamente menor que a de um hipermercado tradicional, gastando uma fração em energia elétrica, vitrines, funcionários e marketing, as redes de atacarejo conseguiam vender o arroz, o feijão, o óleo de soja, os produtos de limpeza e as fraldas a preços significativamente mais baixos. A classe média brasileira, que anos antes torcia o nariz para esse formato de galpão, considerando-o algo restrito a donos de bares, pizzarias e pequenos comerciantes informais, rendeu-se completamente. Famílias inteiras começaram a organizar romarias mensais para esses atacarejos, dividindo fardos fechados de papel higiênico e caixas de leite com vizinhos e parentes para garantir o sonhado preço de atacado. O orgulho de passear com o carrinho cheio no hipermercado iluminado deu lugar ao alívio pragmático de conseguir fechar as contas do mês.
O Extra, com seu modelo engessado, caro e dependente da venda de bens supérfluos, observava impotente enquanto seus clientes mais fiéis migravam em massa para essas fortalezas de paletes e cimento. O que tornava essa sangria de clientes ainda mais dramática, beirando a ironia cruel do destino, era a identidade do principal algoz que estava destruindo o Extra hipermercado. O carrasco não era um inimigo distante. Ele dormia sob o mesmo teto, sentava-se às mesmas mesas de reunião na sede administrativa em São Paulo e era financiado exatamente pelo mesmo cofre. O Açaí Atacadista, a rede que mais crescia no país e que mais agressivamente roubava a fatia de mercado do Extra, pertencia ao próprio grupo Pão de Açúcar. A dinâmica interna do GPA tornou-se insustentável, quase esquizofrênica. De um lado da operação corporativa, executivos quebravam a cabeça e gastavam milhões tentando criar campanhas de marketing inovadoras, aplicativos de fidelidade e promoções relâmpago para ressuscitar o dinossauro vermelho dos hipermercados. Eles lutavam diariamente para justificar perante os acionistas os custos operacionais bilionários de manter aquelas lojas imensas, localizadas em terrenos caríssimos nos corações das capitais, abertas e funcionando. Do outro lado, os balanços financeiros trimestrais do grupo mostravam uma realidade cristalina, matemática e implacável. Enquanto o Extra hipermercado queimava caixa livremente e apresentava margens de lucro cada vez mais espremidas e deprimentes, o Açaí imprimia dinheiro. O Açaí não precisava vender televisões de última geração, parceladas em 24 vezes para ser lucrativo. Seu motor financeiro era o giro absurdo de estoque. Eles lucravam na venda de um volume monstruoso de alimentos essenciais e produtos de limpeza, com um custo de operação que era apenas uma fração irrisória do que o Império Extra exigia. O grupo Pão de Açúcar estava na prática e à vista de todo o mercado, canibalizando a si mesmo. Cada novo açaí inaugurado, muitas vezes a apenas poucos quilômetros de distância de uma unidade histórica do Extra, representava mais um prego no caixão do gigante vermelho. Os consumidores da região inevitavelmente faziam as contas e abandonavam o hipermercado tradicional em favor do primo mais barato e feio da própria empresa. Nos conselhos de administração, dominados por planilhas de rentabilidade e pressões de investidores institucionais, os números começaram a falar muito mais alto do que a tradição ou a memória afetiva. Manter o Extra hipermercado vivo começou a ser visto pelos analistas de mercado não mais como a preservação respeitosa do coração histórico da empresa, mas como uma teimosia financeira quase irracional. O capital valioso que o GPA injetava na vã tentativa de salvar e modernizar o modelo fracassado do hipermercado era exatamente o capital que o Açaí demandava com urgência para abrir novos galpões, dominar o interior do país e esmagar seus próprios concorrentes diretos, como o Atacadão do Carrefour. O Extra hipermercado havia sido o filho predileto, o herói indiscutível da década de 2000, o símbolo máximo da glória e da expansão da classe média brasileira. Mas no mundo frio, focado em margens e calculista do varejo corporativo de capital aberto, não há espaço para nostalgia e lembranças de madrugadas felizes, quando os dividendos dos acionistas estão em risco contínuo. O gigante começava a perceber que o seu fim não viria necessariamente de um ataque mortal de um inimigo externo, mas de uma decisão friamente calculada por aqueles que o criaram e o alimentaram. O vento do mercado não havia apenas mudado de direção, ele havia se transformado em um furacão corporativo interno que estava se preparando silenciosamente para varrer o Extra do mapa. O final da década de 2010 trouxe uma realidade amarga e inegável para o grupo Pão de Açúcar. O Extra hipermercado havia se tornado, em todos os sentidos práticos, um dinossauro do varejo brasileiro. Criaturas colossais, outrora imponentes, dominantes e perfeitamente adaptadas ao seu tempo, mas que agora se mostravam lentas demais, pesadas demais e tragicamente incapazes de se adaptar a um ecossistema econômico e tecnológico que mudara de forma drástica. Se o formato de atacarejo,
liderado de forma impiedosa pelo irmão corporativo Açaí e pelo rival Atacadão, havia roubado as vendas de alimentos básicos, produtos de limpeza e o volume de compras de abastecimento das famílias. Restava ao Extra a sua antiga fortaleza, o seu verdadeiro motor de lucratividade, os eletroeletrônicos, os eletrodomésticos e a seção de bazar. Aquele era o coração histórico do hipermercado, a margem de lucro generosa que pagava a astronômica conta de luz daquelas instalações imensas. No entanto, um novo e letal predador havia se consolidado no mercado, e este não precisava de 10 mil metros quadrados de área de vendas, nem de estacionamentos para milhares de carros. Ele cabia silenciosamente na palma da mão do consumidor. A explosão do comércio eletrônico no Brasil, capitaneada pelo amadurecimento acelerado do Mercado Livre, a chegada feroz da Amazon e a digitalização espetacular de concorrentes tradicionais do varejo de eletro, como o Magazine Luiza e as Casas Bahia, desferiu o golpe de misericórdia na espinha dorsal do modelo do Extra. A dinâmica de consumo da classe média mudou de forma irreversível. O cliente brasileiro, agora permanentemente conectado, já não precisava esperar o fim de semana para organizar uma expedição ao hipermercado, enfrentar o trânsito da capital, procurar vaga no estacionamento lotado e lidar com a insistência dos vendedores para comprar uma televisão de tela plana ou um smartphone. Ele podia comparar preços em dezenas de lojas simultaneamente, sentado no sofá de sua sala, ler avaliações de outros usuários e finalizar a compra em poucos toques, com o produto chegando à sua porta no dia seguinte. O majestoso setor de eletroeletrônicos do Extra, outrora o palco principal das madrugadas caóticas e lucrativas de Black Friday, sofreu uma mutação humilhante. Ele foi rebaixado a um mero showroom gratuito para os concorrentes digitais. Tornou-se cada vez mais comum a cena do consumidor caminhando pelos corredores do hipermercado, olhando fisicamente para o acabamento de uma geladeira, testando o sistema de som de um home theater ou avaliando a qualidade de imagem de uma Smart TV, apenas para sacar o celular ali mesmo, sob as luzes brancas da loja, e finalizar a compra no aplicativo de uma empresa rival que oferecia um preço 15% menor e frete grátis. A imensa e cara estrutura física do Extra estava servindo apenas como uma vitrine de luxo para as vendas da internet. O encanto do tudo em um lugar só foi estilhaçado pela eficiência de qualquer coisa a um clique de distância. A diretoria do GPA, evidentemente, não assistiu a esse colapso de braços cruzados. Houve tentativas desesperadas de reagir e trazer o gigante para o século XXI. O grupo investiu pesadamente em tecnologia, lançando o aplicativo Clube Extra, apostando na gamificação com a roleta do Meu Desconto e criando programas de fidelidade elaborados para tentar reter o cliente através de promoções personalizadas. Mas havia um limite cruel para a tecnologia. Um aplicativo de celular, por mais eficiente que seja, não consegue resolver o abismo financeiro criado por uma estrutura física defasada. Você não pode consertar com algoritmos a sangria financeira de manter um sistema de ar-condicionado central resfriando milhares de metros quadrados de corredores vazios. O peso do tijolo e do cimento engolia qualquer inovação digital. À medida que as receitas despencavam nos setores de alta margem e o hipermercado perdia cada vez mais terreno para o atacarejo nos itens de necessidade básica, a resposta corporativa inevitável foi o corte progressivo e doloroso de custos. E, na matemática do varejo de grandes superfícies, cortar custos operacionais significa destruir a própria essência da experiência que justificava a ida do cliente à loja. O quadro de funcionários, outrora um exército que cobria cada metro da loja, foi reduzido drasticamente. Corredores antes perfeitamente alinhados começaram a exibir buracos frequentes nas prateleiras por falta de repositores. Para economizar energia, a iluminação de certas seções menos visitadas era reduzida. A manutenção predial, vital para estruturas tão grandes, começou a falhar. Não era raro encontrar escadas rolantes e esteiras paradas por semanas, aguardando peças, infiltrações no teto, banheiros com limpeza negligenciada e estacionamentos que se tornavam mais escuros e menos acolhedores.
A experiência de comprar no Extra Hipermercado, que nas décadas de 90 e 2000 era intrinsecamente associada à modernidade, ao conforto e à abundância, tornou-se fria e deprimente. Entrar em uma daquelas catedrais de concreto no final dos anos 2010 provocava uma sensação de abandono. Os espaços vastos apenas amplificavam o vazio. O silêncio nas imensas seções de vestuário, têxtil e utilidades domésticas era quase ensurdecedor, contrastando de forma fantasmagórica com os jingles animados e anúncios de ofertas que ainda ecoavam mecanicamente pelos alto-falantes do teto. O hipermercado estava espremido em uma terrível zona morta estratégica. Ele não era agressivo ou barato o suficiente para competir de igual para igual com o açaí na venda de alimentos. E não era ágil, especializado ou conveniente o suficiente para disputar a venda de eletrônicos com gigantes como Amazon e Mercado Livre. Era um modelo obsoleto operando sobre alguns dos terrenos urbanos mais caros e cobiçados do país. Quando a pandemia de 2020 atingiu o Brasil, ela não criou os problemas do Extra. Ela apenas acelerou implacavelmente as tendências que já estavam em curso. A digitalização do consumo avançou 5 anos em apenas 5 meses. O pragmatismo financeiro das famílias, forçadas a economizar ao máximo durante a crise sanitária, consagrou o atacarejo como o único formato viável para a sobrevivência doméstica. O dinossauro, exausto, custoso e sem identidade definida no novo mundo, estava gravemente ferido e sem forças para continuar de pé. Nos bastidores do Grupo Pão de Açúcar, a questão já não era mais como salvar o Extra Hipermercado, mas sim quem assumiria o fardo histórico de assinar a sua certidão de óbito. O ano de 2021 avançava com uma atmosfera de melancolia irreversível nos corredores administrativos do Grupo Pão de Açúcar, GPA, na sede em São Paulo. A pandemia de Covid-19 havia distorcido violentamente todas as métricas do varejo nacional. Mas, à medida que a poeira inicial da crise sanitária começava a assentar, os relatórios financeiros sobre a imensa mesa de mogno da diretoria revelavam um quadro clínico terminal. O Extra Hipermercado, outrora o invencível motor de crescimento e a joia da coroa do Império Varejista brasileiro, havia se transformado em um imenso, pesado e custoso paciente na UTI financeira do grupo. Cada mês que se passava mantendo aquelas estruturas titânicas, de portas abertas, representava uma hemorragia de capital que nenhuma manobra de marketing de guerrilha, nenhuma roleta de descontos no aplicativo e nenhuma queima de estoque conseguia estancar. A matemática do Conselho de Administração, agora fortemente influenciado pelos controladores franceses do Grupo Casino, focados implacavelmente em margens de lucro e retorno rápido, tornou-se dolorosamente clara. De um lado da balança corporativa, brilhava o açaí atacadista, a rede irmã de atacarejo do grupo, que se expandia de forma furiosa pelo país, gerando lucros recordes com seu modelo espartano de galpões, fardos fechados e custo operacional ínfimo. Do outro lado, afundava o Extra Hipermercado, preso em um labirinto asfixiante de custos fixos altíssimos. A loja insistia em vender linhas de roupas que pouca gente comprava, exibia paredes de televisores que os clientes preferiam adquirir com um toque no celular através da Amazon ou do Magazine Luiza, e oferecia alimentos que o consumidor de classe média, com a renda corroída pela inflação a mais de 10% ao ano, preferia levar nos carrinhos rústicos do próprio açaí ou de rivais como o Atacadão. Manter o formato tradicional de hipermercado operando no Brasil não era mais uma estratégia de negócios viável. Era uma questão de teimosia histórica, um apego emocional irracional a uma marca que havia definido os gloriosos anos 90 e 2000. Mas no implacável mercado de capitais, onde acionistas institucionais exigem dividendos trimestrais consistentes, a nostalgia é um luxo que custa centenas de milhões de reais. Os executivos do GPA sabiam, baseados em experiências anteriores de conversão de lojas isoladas, que transformar um antigo e decadente extra hipermercado em uma nova unidade do açaí dobrava e às vezes triplicava o faturamento daquele exato mesmo ponto comercial em questão de semanas. O espaço físico dos hipermercados,
terrenos de dezenas de milhares de metros quadrados, situados em esquinas nobres e grandes avenidas das capitais brasileiras, era valioso demais, nobre demais para continuar abrigando um modelo de negócio zumbi. A tensão nas reuniões de cúpula atingiu o ponto de ebulição. Não se tratava mais de fechar uma loja deficitária em um bairro específico. A decisão, que estava sendo friamente desenhada em planilhas de Excel, era de uma magnitude destruidora, inédita na história do varejo brasileiro. Era preciso amputar o membro para salvar o corpo. Era preciso assassinar o gigante vermelho de forma definitiva, premeditada e sem piedade. O golpe de misericórdia foi desferido publicamente de forma seca e burocrática no final da tarde do dia 14 de outubro de 2021. Em um fato relevante, o documento oficial e obrigatório disparado para a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e para o mercado financeiro, o Grupo Pão de Açúcar anunciou ao mundo o que muitos analistas já sussurravam, mas que o público leigo relutava em acreditar: o fim absoluto, sumário e irrevogável do formato extra-hipermercado no Brasil. A operação financeira arquitetada nos bastidores era colossal, uma das maiores transações da história recente do país. O GPA fechou um acordo para vender 71 pontos comerciais das lojas Extra Hiper, as maiores, mais bem localizadas e mais vitais estruturas imobiliárias da rede, diretamente para o açaí atacadista. O valor da transação, astronômicos 5,2 bilhões de reais. As outras unidades restantes da rede Hiper, cerca de 32 lojas, que não entraram no pacote do açaí, enfrentariam um destino igualmente fatal. Seriam sumariamente fechadas e convertidas em formatos menores, sob as bandeiras Pão de Açúcar, focado na alta renda, e Mercado Extra, focado em vizinhança. Ou simplesmente desativadas e vendidas para concorrentes terceiros. A palavra hipermercado seria apagada da identidade do grupo. O anúncio caiu como um meteoro, não apenas no ecossistema corporativo, mas na sociedade brasileira. Manchetes urgentes de jornais, portais de internet e noticiários noturnos na televisão dedicaram seus blocos principais para relatar o fim do Extra. Nas redes sociais, a notícia gerou uma onda imediata de choque, incredulidade e saudosismo. Pessoas na casa dos 30, 40 e 50 anos começaram a compartilhar de forma massiva memórias fragmentadas da infância e da juventude. As lembranças das madrugadas iluminadas de compras, a emoção de colocar a primeira TV no porta-malas do carro nos anos 90, os passeios de domingo pelos corredores intermináveis. A percepção pública era visceral. Uma verdadeira instituição da cultura pop e do consumo brasileiro acabara de assinar sua própria certidão de óbito. Contudo, a reação do mercado financeiro e dos analistas de investimentos foi radicalmente oposta ao luto romântico dos consumidores. No dia útil seguinte ao anúncio, as ações do Grupo Pão de Açúcar dispararam violentamente na Bolsa de Valores de São Paulo, B3, chegando a subir impressionantes 11% em um único pregão. Os investidores engravatados da Faria Lima e de Wall Street aplaudiram de pé a extrema frieza corporativa da gestão do GPA. Para o capital especulativo, a morte do extra-hipermercado era um motivo de festa. Foi celebrada como a correção necessária de um erro histórico, a extração de um tumor financeiro e a libertação de bilhões de reais que estavam estupidamente imobilizados em uma estrutura ineficiente. O contraste não poderia ser mais poético, irônico e cruel. Enquanto a Bolsa de Valores comemorava com champanhe os bilhões que seriam gerados pela reestruturação brutal, dezenas de milhares de funcionários do Extra, repositores, caixas e gerentes, espalhados por todo o território nacional, recebiam a notícia assustadora pelo celular de que seus postos de trabalho e suas lojas imensas deixariam de existir em questão de semanas. A decisão fatídica havia sido tomada em escritórios fechados, com vista para a cidade, celebrada com números frios, mas as consequências humanas e físicas desse terremoto corporativo estavam prestes a se desenrolar de forma caótica nos salões de venda. A dramática contagem regressiva para o último dia do hipermercado no Brasil havia oficialmente começado.
Os primeiros meses de 2022 transformaram a paisagem urbana do varejo brasileiro em um cenário que beirava o pós-apocalíptico. Após o anúncio frio e corporativo da venda das 71 unidades para o açaí atacadista, o Extra Hipermercado entrou em sua fase terminal, materializada em um evento que atraiu multidões, mas por um motivo profundamente melancólico: a liquidação final. De norte a sul do país, as fachadas gigantescas foram cobertas por faixas agressivas, com letras garrafais amarelas e pretas gritando: queima de estoque, tudo com até 70% de desconto e a loja vai fechar. O que se viu nos salões de venda durante essas semanas de agonia foi uma versão distorcida e triste das gloriosas Black Fridays do passado. Os clientes não estavam lá para passear com a família, comer um pastel na lanchonete ou admirar as novidades tecnológicas. Eles entraram nas lojas em um ritmo de saque organizado, uma corrida contra o tempo para resgatar os últimos fragmentos de um império em liquidação. O comportamento era visceral. Televisores do mostruário, antes impecavelmente limpos e alinhados, eram levados sem caixa, enrolados em plástico bolha improvisado. O setor de vestuário transformou-se em um mar caótico de cabides vazios e roupas amontoadas pelo chão. A seção de utilidades domésticas viu suas panelas, pratos e faqueiros desaparecerem em questão de horas. Até mesmo as gôndolas e os expositores de metal começaram a ser precificados e vendidos para pequenos comerciantes locais. À medida que os estoques eram sugados por consumidores em busca da última pechincha, a anatomia física do hipermercado começou a ser desmantelada diante dos olhos do público. A experiência de caminhar por um Extra naquelas semanas derradeiras era fantasmagórica. Corredores que antes formavam um labirinto vibrante de ofertas começaram a ser isolados com fitas zebradas. Para esconder o vazio crescente, a gerência agrupava os poucos produtos restantes no centro da loja, criando vastas planícies de piso frio e liso nas extremidades do galpão. A acústica do ambiente mudou. Sem a barreira física de milhares de caixas de produtos, de roupas e do murmúrio constante das multidões, o som dentro da loja começou a ecoar. O bip solitário de um caixa registrador ao longe, ou o barulho de uma empilhadeira desmontando uma prateleira de aço, reverberava pelo teto alto com uma clareza assustadora. A luz branca e intensa, característica marcante da rede, agora iluminava apenas o vazio, evidenciando manchas no chão onde antigamente repousavam ilhas de congelados ou displays de videogames. O tudo em um lugar só havia sido reduzido a um imenso galpão oco, despojado de sua alma comercial, aguardando passivamente o golpe final da marreta. Porém, a verdadeira tragédia do desmonte não residia na arquitetura fria ou nos números dos balanços financeiros celebrados na Bolsa de Valores, mas no elemento humano que sustentava aquelas catedrais de concreto. O fechamento do Extra Hipermercado representou o fim da linha para milhares de trabalhadores. O clima nas salas de descanso, nos refeitórios e nos corredores dos bastidores era de luto aberto. Havia funcionários naquelas lojas que dedicaram décadas de suas vidas ao grupo Pão de Açúcar. Homens e mulheres que começaram como empacotadores na época em que a inflação ainda mudava os preços 3 vezes ao dia nos anos 90, que conheceram seus cônjuges nos corredores do mercado, que pagaram a faculdade dos filhos com os salários e comissões da seção de eletrodomésticos. Para esses veteranos, a camisa vermelha não era apenas um uniforme, era uma identidade. Agora, nos dias finais, esses mesmos colaboradores eram encarregados da dolorosa tarefa de desmontar as prateleiras que eles mesmos haviam ajudado a erguer e abastecer por tanto tempo. Muitos clientes de longa data, moradores do entorno que frequentavam a mesma loja toda semana, iam ao mercado não para comprar os produtos em liquidação, mas para se despedir. Cenas comoventes tornaram-se rotina. Senhoras idosas abraçando caixas com quem conversavam há anos. Famílias tirando fotos em frente aos totens com a logomarca do Extra no estacionamento, tentando registrar um fragmento da própria história antes que a tinta laranja do açaí apagasse tudo. Era o fim de uma relação de vizinhança e confiança que nenhum e-commerce seria capaz de replicar. Quando o último dia de operação finalmente chegou, o encerramento não teve o glamour das grandes inaugurações.
Foi um processo silencioso e dolorido. O último cliente cruzou a porta vai e vem, carregando uma sacola solitária. As portas de vidro automáticas foram travadas. As pesadas grades de metal rolaram para baixo com um estrondo metálico definitivo. Do lado de dentro, funcionários com os olhos marejados se reuniram para uma última foto de equipe nos corredores desertos, sob os avisos pendurados que ainda gritavam a ironia da palavra liquidação. Em seguida, os computadores dos caixas foram desligados um a um, mergulhando a linha de frente na escuridão. O maquinário pesado da padaria silenciou. Os grandes motores de ar-condicionado central foram desligados, fazendo o ar pesado e quente da cidade invadir lentamente o espaço. Do lado de fora, a cena mais simbólica de todas se desenrolou. Os gigantescos letreiros de neon vermelho e azul, que durante décadas serviram como faróis urbanos ininterruptos, brilhando nas madrugadas chuvosas e guiando consumidores insones, foram finalmente apagados. A escuridão engoliu as fachadas. O silêncio tomou conta das avenidas. O Extra Hipermercado, a imensa vitrine dos sonhos da classe média brasileira, havia fechado seus olhos para sempre. A morte física das grandes lojas do Extra Hipermercado foi seguida por uma das metamorfoses arquitetônicas e comerciais mais rápidas já vistas na história do varejo brasileiro. Poucas semanas após o fechamento definitivo das portas e a demissão em massa de milhares de funcionários, os imensos galpões de concreto espalhados pelas principais avenidas do país foram invadidos por exércitos de operários da construção civil. A ordem corporativa era clara: não haveria tempo para luto. O ponto comercial era valioso demais para ficar ocioso. O vermelho vibrante, o azul e o branco, que por mais de 3 décadas definiram a identidade visual daquelas esquinas, começaram a ser implacavelmente cobertos por uma espessa camada de tinta laranja. As logomarcas arredondadas do Extra foram arrancadas dos totens gigantescos nos estacionamentos e substituídas pelo sol estilizado do açaí atacadista. Por dentro, a transformação foi ainda mais brutal. Todo o requinte residual do hipermercado foi extirpado. O forro de gesso que escondia a fiação foi removido para deixar o teto com aspecto industrial. O piso brilhante cedeu lugar ao cimento rústico. As delicadas prateleiras brancas foram trocadas por pesadas estruturas de aço paletizado. Em questão de meses, as catedrais do consumo da classe média renasceram como fortalezas espartanas do atacarejo. No entanto, há um detalhe curioso e quase melancólico na derrocada deste império. Do ponto de vista estritamente técnico e jurídico, a marca Extra não deixou de existir. O Grupo Pão de Açúcar não apagou o nome completamente de seu portfólio, mas o submeteu a um rebaixamento severo, quase uma humilhação corporativa. O gigante foi encolhido e fragmentado. O que sobrou do outrora todo-poderoso hipermercado foi diluído em 2 formatos menores e infinitamente mais modestos. O Mercado Extra, focado em supermercados de bairro tradicionais, substituindo a antiga bandeira Extra Supermercado, e o Mini Extra, lojinhas de conveniência de rua, competindo no formato de proximidade. Nesses novos espaços apertados, não há setor de eletrônicos. Não há paredes de televisores de última geração. Não há venda de pneus, seção de roupas ou corredores infinitos de brinquedos. E definitivamente, não há o frenesi das madrugadas ou a glória caótica das Black Fridays. Hoje, quando um consumidor entra em um Mini Extra para comprar rapidamente 1 litro de leite esquecido ou um pacote de pão de forma antes de voltar para casa, ele raramente associa aquele pequeno e silencioso estabelecimento de esquina ao Leviatã varejista que um dia dominou o Brasil. A marca sobreviveu sim, mas foi completamente destituída de seu trono, de seu poder e de seu significado original. O Extra Hipermercado morreu não por falência judicial, mas por obsolescência. O que restou é apenas um eco distante, uma sombra fragmentada que carrega o mesmo nome, mas que pertence a uma era e a uma lógica de mercado completamente diferentes. O fim da era monumental do Extra Hipermercado deixa uma cicatriz profunda na história do varejo brasileiro e oferece uma das lições empresariais mais brutais sobre a natureza implacável do mercado contemporâneo.
Durante muito tempo, no auge das décadas de 1990 e 2000, acreditou-se que o gigantismo era uma armadura impenetrável. A lógica predominante nas salas de diretoria ditava que uma empresa operando lojas tão colossais, localizadas nos metros quadrados mais caros e cobiçados do país, jamais poderia ser derrubada. Mas a derrocada do modelo hipermercado provou o exato oposto. Na nova era da economia digital, da hiperconveniência e da busca extrema por eficiência de custos, o tamanho descomunal não é mais uma garantia de sobrevivência. Na verdade, ele pode ser a própria âncora pesada que arrasta o navio para o fundo do oceano. O legado do Extra, no entanto, não pode ser medido apenas pela frieza das planilhas financeiras, pelos erros de adaptação tecnológica ou pelo triunfo pragmático do formato de atacarejo. O verdadeiro e duradouro legado desta marca repousa na memória afetiva, social e cultural de milhões de brasileiros. O Extra foi o palco físico onde uma geração inteira vivenciou e celebrou a estabilidade econômica pós-Plano Real e a ascensão da classe C. Ele foi o cenário iluminado onde famílias inteiras puderam, pela primeira vez em suas histórias, materializar o sonho de consumo irrestrito. As mesmas famílias que hoje compram arroz fardado nos galpões rústicos do Açaí e encomendam suas geladeiras através da tela fria de um smartphone, são as mesmas que, 15 ou 20 anos atrás, passavam as madrugadas de sábado caminhando deslumbradas pelos imensos corredores do Extra. O hipermercado ensinou o brasileiro a consumir em grande escala. Ele democratizou o acesso a eletrodomésticos com seus carnês e cartões de crédito e transformou a simples obrigação de fazer supermercado em um grande evento familiar de fim de semana. A palavra extra pode ter sido esvaziada de sua grandiosidade arquitetônica, restrita agora a letreiros modestos de pequenos mercadinhos de vizinhança. Os gigantes de 10 mil metros quadrados podem ter apagado seus neon vermelhos para sempre e suas estruturas absorvidas pela eficiência laranja de uma nova era. Mas a época que eles representaram, a era do otimismo, da fartura sob as luzes fluorescentes e do tudo em um lugar só, permanece como um capítulo inesquecível da nossa história econômica. O império do extra hipermercado desapareceu fisicamente, mas eternizou-se como o maior e mais nostálgico monumento de um tempo em que o varejo brasileiro vendia muito mais do que produtos na prateleira. Vendia o espetáculo do próprio futuro. A história do extra hipermercado nos ensina uma verdade incontestável e muitas vezes cruel sobre o mundo dos negócios. Nenhum império é grande o suficiente para ignorar as mudanças do tempo. Durante décadas, acreditou-se que erguer palácios de 10 mil metros quadrados, iluminados 24 horas por dia nas avenidas mais caras do país, era o selo definitivo de imortalidade no varejo. Mas a economia é um organismo vivo e a majestade e conveniência de ontem rapidamente se tornam o fardo financeiro insustentável de hoje. A queda do formato hipermercado no Brasil não foi apenas o fim de uma estratégia de vendas, foi o encerramento de um vasto capítulo cultural. O varejo nunca é feito apenas de planilhas de lucros, fardos de produtos e caixas registradoras. Ele é construído sobre hábitos, sobre a memória das famílias e sobre a identidade urbana que se forma ao redor dessas grandes lojas. Para milhões de brasileiros, o letreiro vermelho brilhante do Extra representou a primeira televisão comprada com muito suor e carnê, as madrugadas caóticas e felizes, buscando o brinquedo perfeito para o Dia das Crianças, e o orgulho profundo de encher um carrinho até o topo nos tempos de otimismo econômico. Quando as últimas placas foram retiradas e as intensas luzes brancas se apagaram para dar lugar à frieza e eficiência implacável dos galpões de atacarejo, o que desapareceu não foi apenas uma loja. Foi o símbolo de uma era onde o tudo em um lugar só era o ápice absoluto do conforto e do progresso. As empresas sobrevivem através da adaptação agressiva, mas assinam suas sentenças de morte quando se apegam à ilusão de que as glórias do passado sempre protegerão o futuro. Hoje, a marca sobrevive como um eco distante em pequenos mercadinhos de bairro, mas o gigante intocável das madrugadas descansou para sempre.
Ele deixou para trás a saudade de um tempo em que fazer compras não era apenas abastecer a despensa, mas o grande evento do fim de semana brasileiro. E você? Qual é a sua principal lembrança dos tempos de ouro do Extra Hipermercado? Você chegou a participar das lendárias madrugadas de Black Friday ou comprou seu primeiro eletrodoméstico lá? Deixe a sua história nos comentários abaixo. Nós queremos ler. Se este documentário trouxe memórias valiosas ou te ajudou a entender melhor a história do nosso país, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo mergulho na história do varejo brasileiro.